Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje é sexta-feira ou é domingo? Vocês estão vivendo a morte da sexta ou a ressurreição do domingo? Se a tua vida você não pode dizer assim que é a alegria do domingo, eu queria dizer que a sexta-feira aconteceu. Foi dolorosa, triste. Aconteceu para que a tua vida se tornasse um domingo de Páscoa, um domingo de vitória. Se ainda não o é, deverá ser. Porque alguém fez o sacrifício necessário para que a tua vida fosse um domingo abençoado. Por que nós não guardamos o sábado? Porque nós nos alegramos na ressurreição. Todo crente que conhece a palavra de Deus, ele olha e lendo a palavra de Deus, ele entristece no sofrimento da morte do Senhor. Mas ele sabe que teve um sentido aquilo, e o sentido daquele sacrifício era a sua vitória, a bênção sobre a sua vida, que é a que eu quero que você tenha. Os que querem essa vitória, que comemoram essa vitória, aplaudam o Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. O que você faria no pior dia da sua vida? Todos nós vivemos a cada dia, temos dias abençoados, maravilhosos, temos dias que queremos recordar, queremos lembrar, queremos registrar numa câmara, queremos guardar na nossa memória. Mas existem dias que nós gostaríamos de esquecer, dias difíceis, dias terríveis. Como você reagirá no pior dia da sua vida? Abra os Salmos de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O pior dia da vida do Senhor Jesus começou ali no Getsemane. Ele sabia que aquele dia seria o dia do cumprimento da sua missão. Seria o dia onde ele estaria entregando ao Senhor aquela missão que lhe foi confiada. Ele viveu 30 anos sem que a sua vida não fosse conhecida. 30 anos ele foi preparado para aquele dia. Mesmo o pequeno tempo que ele viveu no exercício do seu ministério, esse tempo todo foi uma preparação para esse dia maior. Ele foi muito preparado para esse dia. Mas logo cedo, ali no Getsemane, ele já surpreende, dizendo a mesma palavra que estaria dizendo quando já crucificado. Quando ele disse, Pai, ele levantou a sua voz e dirigiu-se ao Pai. Nas horas de maior dificuldade da nossa vida, somos tomados pela surpresa da dor e da dificuldade. São poucos os que lembram de olhar para o Pai. Mesmo nos dias que não são os piores, mas nas tribulações mesmo, nos dias difíceis de passar, nós não lembramos dele. Não lembramos da nossa confiança, da nossa fé, do nosso ensinamento. Jesus nesse dia lembrou 2 vezes, quando ele lembrou pela manhã, quando estava aproximando a sua hora, e lembrou-se na crucificação. Ao lembrar do Pai,
Ele estava trazendo para si proteção, força e segurança. Confia nele. Porque não é apenas aprender que ele é a nossa proteção, é a confiança de que ele o é. Na hora de maior dificuldade da tua vida, é que você precisa estar cercado de força inabalável para passar esse dia, para terminá-lo, para concluir. Quando ele diz Pai, ele está buscando a proteção e a força. Quando você estiver num dia difícil, quando você estiver em circunstâncias difíceis, olha para o céu e diz, Pai, porque de lá vem proteção, força e segurança. Na hora da dificuldade, não é a família é importante, a família é ótima. Mas muitas vezes na hora mais difícil, a família te vira as costas. Qual a importância do pai, da mãe, dos irmãos? Mas às vezes na hora mais difícil, os mais amados são os primeiros a se afastar. Eu quero que você confie na sua família. É importante. Mas você precisa mais do pai do que da sua família. Por isso ele mesmo diz, se teu pai e tua mãe te abandonar, eu não te abandono. Você pode ser abandonado pelas pessoas que você mais ama. Você pode ser decepcionado pelas pessoas que você mais quer. Mas quando você diz, Pai, a proteção e a força é derramada sobre a tua vida. Essa foi uma das 7 mais importantes palavras que Jesus disse naquele pior dia da sua vida. A segunda coisa importante que Jesus falou no pior dia da sua vida: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele liberou o perdão. Pessoas estavam ali castigando, blasfemando, zombando, e ele olha para as pessoas e diz, perdoa. Ele liberou o perdão. Quando vivemos um momento difícil da nossa vida, é preciso despojar de tudo aquilo que está a mais. E quando você não perdoa, aquilo acumula um peso maligno sobre você. A falta de perdão produz em você um peso terrível nesses dias mais difíceis. Quando você vive um período de dificuldade, quando você vive um período ruim, quando você vive tribulações, perdoa! Perdoa! Porque a luta daquele dia já é suficientemente grande. E você, ao não perdoar, você segura na sua vida toda uma carga maligna. Quando você perdoa, libera. E você é abençoado. Quando você viver o pior dia da tua vida, libera perdão. Não fique preocupado com as pessoas que estão envolvidas naquele dia tão terrível. Tenha capacidade de pedir perdão por eles. Jesus é estranho. No pior dia da sua vida, ele resolve salvar uma alma. No pior dia da sua vida, ele resolve dar atenção para o ladrão, que lhe pede um gesto de misericórdia. Quando nós estamos em dias tão difíceis como esses, ou como os nossos próprios, se tem uma coisa que nós não temos paciência, é de nos preocupar com a vida de ninguém. Você vê o amor que estava no coração do Filho de Deus, a ponto de estar vivendo o seu pior momento, ele ainda é capaz de evangelizar, de salvar, de conduzir uma alma para a salvação.
Você pode estar vivendo o momento mais difícil da tua vida. Haja no teu coração ainda restos de misericórdia e clemência, de forma que você ainda tem amor pelas almas. Você pode transformar o seu momento de dor num momento abençoado, abençoando outras pessoas. Meu filho Leandro dizia assim que ele faria qualquer coisa para que os seus amigos do Senai pudessem se converter. E ele dizia: pai, é muito difícil, porque os meninos estão numa idade onde Deus é um negócio tão estranho para eles. Mas eu gostaria um dia de poder reunir e falar para eles de Jesus. E no dia que ele estava sendo enterrado, toda a escola do Senai estava no cemitério. E quando eu me levantei para fazer a pregação da palavra no funeral do meu próprio filho, eu estava fortalecido nesse amor. Muitos daqueles jovens se converteram naquela tarde. A vontade do Leandro foi realizada naquele dia. Naquele que foi para mim o dia mais triste da minha vida. Eu pude me alegrar por pessoas que foram abençoadas naquele dia pela palavra. Pessoas que se surpreenderam ao ver as minhas mãos estarem levantadas para os céus, ao invés de derrotadas e destruídas. No pior dia da minha vida, eu fui capaz de dizer: o Senhor é soberano sobre a minha história, sobre a minha vida. Tenha em vida sempre o desejo de salvar almas. Tenha em vida sempre o desejo de que alguém possa conhecer essa verdade. Jesus, no pior dia da sua vida, teve esse gesto. Ele teve outros gestos também muito importantes. Ele se preocupou com o bem-estar das pessoas e da sua família. Lá crucificado, ele olha e diz para sua mãe, mostra João e diz: esse é o teu filho. E diz: João, esta é tua mãe, cuida dela. No momento de dor, você está preocupado em arrumar um jeito de doer menos. E ele estava preocupado de colocar alguém para cuidar da mamãe. Ele estava preparando alguém para que pudesse continuar. Nos momentos mais duros da tua vida, egoísmo não é o melhor sentimento. Não pense só em você neste momento. Aprenda a pensar no bem-estar das outras pessoas. Jesus estava lá, faltava alguns momentos para expirar, faltava algum momento para acabar, e ele preocupado em arrumar a vida da mamãe, de cuidar. Muitas pessoas passam essa vida, passam momentos gloriosos na vida, passam situações financeiras estáveis, no entanto é incapaz de olhar para alguém e lembrar de ajudá-lo. Passa pela vida abençoada e esquece as pessoas, incapaz de cuidar do bem-estar de alguém. Jesus, no pior dia da sua vida, fez isso. E Ele quer inspirar você a fazer também. Você tem que se preocupar, sim, não só com as pessoas que estão ao teu lado, mas tenha um coração cheio de misericórdia, sempre pronto a cuidar, a zelar, a oferecer o melhor. Jesus, nesse dia tão difícil, teve essa atitude. Jesus faz a oração da entrega, que é a mesma oração do Salmos 37, 5. Ele entregou tudo ao Senhor, ele confiou nele, sabendo de que ele faria tudo.
Quando ele colocou na mão de Deus aquele ato, seja feita a tua vontade, ele quebrou todos os laços malignos e toda a obra satânica, e ele realmente colocou no Senhor a confiança pelo encerramento daquele dia. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele tem poder para fazer, você não tem. Quando o Senhor coloca, por alguns momentos até, passa de mim esse cálice, se for possível. Ou então quando ele diz, por que me desamparastes? Poderia ser assim momentos carnais, onde, sabe, o desespero da carne toma conta. Talvez você se sinta desamparado nesse momento, neste mês, neste ano. Talvez em alguma área da tua vida você se sente assim, meio abandonado, meio sozinho. Mas é o momento de você fazer esta oração a Deus. A ti entrego, Deus, eu confio em ti. Faça tudo, Senhor. Esse despojo é o que você não tem feito. O que mais você tem feito é: o Senhor me desamparou, o Senhor me abandonou. Onde o Senhor está? Que a reflexão deste dia possa propor no teu coração uma mudança de atitude, e você possa então descansar, colocando este peso nas mãos de Deus. Alguns de vocês têm coisas a resolver. Alguns de vocês têm situações difíceis para resolver. É a hora de você orar aqui: Senhor, ponho nas tuas mãos este é o meu problema, e o Senhor fará o melhor. O Senhor fará o melhor. Exercitar a fé e exercitar confiança não só agrada a Deus, mas como resolve. Quando você tem um coração indignado pelo problema e murmura, o retorno fica mais difícil, porque você impede a realização desta bênção. Jesus bebeu o cálice da obediência. Lá no jardim, Adão tomou o cálice da desobediência. Nas horas mais difíceis da nossa vida, ficamos revoltados, e o diabo estimula a rebeldia. Quando você passa por momentos difíceis, quando as coisas não acontecem como você quer, quando você toma prejuízo e tem perdas, quando você é afrontado, sabe, quando você é ameaçado, muitas vezes você toma atitudes assim, tipo: agora eu vou liberar geral, agora eu vou mesmo para a sujeira, agora mesmo eu vou meter a cabeça na parede e estourar de vez. Esse é o cálice da desobediência. O diabo vai dizendo assim: vai. O diabo é o que mais aproveita dos momentos difíceis. É quando ele sopra no nosso ouvido: eu disse que não ia dar, eu falei que não ia dar certo. Todas as vezes que faço casamento, todas as vezes que eu digo casados para sempre, sempre olho no meio da multidão e vejo alguns rostos que dizem assim: será? Eu digo casados para sempre, porque eu parto da premissa de que a bênção de Deus deverá acontecer naquela vida. Eu não estou pressupondo, nem contando com a hipótese de que aquilo não chegará a esse termo. Nos momentos mais difíceis, tome o cálice da obediência, da confiança, da certeza em Deus. Sabe, é nesse momento mais difícil da vida que você diz: eu estou agarrado com Deus, eu estou abraçado com Jesus, e eu vou ficar aqui pendurado nele. É nessa hora que eu vou mostrar a minha fé, é nesta hora que eu vou confiar e exercitar tudo que eu aprendi, tudo que eu vi,
todos os testemunhos que falaram ao meu ouvido, todas as histórias que eu pude ver, eu concentro agora nesta hora, porque nós somos preparados para esse dia pior da nossa vida. Nós vivemos anos e anos e anos, mas haverá um dia que você vai precisar da misericórdia de Deus para suportar o pior. Só o sangue para te dar força nesta hora. E algumas pessoas nesse momento mais doloroso tomam o cálice da desobediência, e os demônios então manifestam, dizendo: morra, mata, é agora que eu quebro, é agora que eu explodo, é agora que eu acabo com tudo, é agora que eu viro a minha vida, é agora que eu me atolo de vez, é agora que eu resolvo. E aquele dia então, mais difícil da tua vida, passa a ser a tua derrocada final, definitiva e plena. Quando Jesus carregava a cruz, os demônios estavam lado a lado, olhando. Sabe, o olhar dos demônios acompanhavam. Se eles pudessem ser vistos, eram mais horrorosos do que o próprio gesto do sofrimento de Jesus. Se este é o teu pior dia da vida, pelo menos cale a boca dos demônios quando você diz todas essas coisas que nós dissemos. Pai! E a força do Pai derrama sobre você. A confiança do Pai derrama sobre você. A unção do Pai derrama sobre você. Pai! Quando o dia for difícil para você, uma dessas noites o ar acabou de vez, e o restinho de ar que eu tinha, eu tratei de gritar: Pai, se essa for a hora, amém, mas dá força. O pulmão continuou respirando. Gaste a tua força com o Pai. Gaste a tua força. Algumas pessoas nesta hora ficam tão iradas que dizem o maior palavrão que ela conhece, o mais alto que ela conhece. E em vez de fortaleza, fraqueza. Debilita mais. No pior dia da tua vida, tem coisas importantes para você dizer. Mesmo na hora final, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele estava com o espírito forte. Por tudo que ele falou durante aquele dia, ele tinha o espírito forte. Quando ele diz: eu entrego o meu espírito. Ele não entregou um espírito debilitado e abatido, ele entregou um espírito forte. Encare o pior dia da tua vida, encare as tribulações da tua vida de cabeça erguida. De cabeça erguida, com um espírito forte. Esse é um dia ruim, duro da tua vida, é um tempo, é um período, é uma caminhada, é um deserto, mas o teu espírito está forte, confortado, consolado, porque você sabe que depois de uma sexta-feira maior, vem o domingo da Páscoa, e depois de todo aquele sacrifício, há uma luz que levanta, e o túmulo se abre, o Senhor sabe. Há um momento glorioso da sua vida, assim como aconteceu com Jesus. Mas é muito importante que você possa dizer isso nesses momentos importantes. E para isso, é preciso também que na tua vida ocorra algo que eu pregava ontem aqui nesta igreja, e que nem todos de vocês puderam ouvir. Para que você atravesse os dias mais difíceis, o pior ou os piores, não transfira a responsabilidade. Não racionalize sobre os teus defeitos e os teus problemas. Uma das coisas importantes da nossa vida é assumirmos diante de Deus as nossas falhas, os nossos erros.
No próprio episódio do Senhor Jesus, o governador lava as mãos, dizendo: eu lavo as minhas mãos, tiro de minha responsabilidade sobre este santo, tiro da minha vida o peso sobre esse sangue derramado. Ele estava racionalizando, ele estava dizendo assim: lavo as mãos, não tenho nada a ver com esse sangue derramado. Pois ele tinha sim, ele tinha autoridade para evitar, ele tinha autoridade para mudar, ele tinha autoridade para inverter aquilo, mas não fez com medo da agitação, com medo dos levantes, com medo político, dos problemas políticos que ele tinha. Poderia ter por aquela atitude de não levar aquele homem à condenação. Você precisa aprender a não racionalizar, a não transferir, para que você possa suportar os dias mais difíceis da tua vida. Você precisa aprender a dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Todos os teus problemas, você precisa aprender a assumi-los. Quando Elias profetizou a fome sobre Israel, o rei Acabe era um rei idólatra, maligno, terrível, e o Senhor mandou sobre a terra uma fome incrível, e Elias queria matar, era perseguido por Acabe, e Acabe corria atrás do profeta, e quando o encontra diz assim: você é o perturbador de Israel? Ele diz: não o sou, você que o é, pela tua idolatria e maldade, pela tua situação, a fome está aqui. Às vezes, queridos, nós precisamos assumir os nossos defeitos, cada um assuma os seus. A igreja precisa aprender, para que, passar os dias mais difíceis, os períodos mais difíceis, é preciso que nós estejamos diante de Deus, com o coração limpo, tendo colocado diante do Senhor: Senhor, tenho faltas, tenho pecados, tenho faltado diante de Ti, tenho erros. Não assuma aquela responsabilidade de Adão, que diante de Deus diz: o problema, Senhor, é a minha mulher. E aí o Senhor vai à mulher e diz assim: não, Senhor, não é o diabo que me perverteu. E ninguém assume a culpa de ninguém. Tantos são os textos da Bíblia mostrando pessoas que não assumem responsabilidades. Casamentos não acabam da noite para o dia. Casamento demoram anos para acabar. E quase sempre eles, quando acabam por erros e defeitos dos dois. Uma das coisas importantes na vida do casal é que cada um de per si diga: eu tenho esses erros, eu tenho esses defeitos, eu quero melhorar. E diante de Deus diz: Senhor, eu tenho esses e esses. E não pouse de santinho, pegando toda a malignidade e depositando no cônjuge, e dizendo: oh Deus, essa mala que o Senhor me deu, essa mulher horrorosa que o Senhor me deu, pois ela é que tem me levado a esse estado tão horroroso. Oh Deus, esse homem chato, que depois que casou ficou gordo, ficou vagabundo, ficou largadão, e pois eu estou cansado dele, cheio de defeitos, de problemas e tal. E você fica esperando de Deus, no dia mais difícil da tua vida, esteja preparado diante de Deus para dizer: Senhor, olha para as minhas falhas, para os meus defeitos, para os meus erros, e eu te digo: Pai, sobre mim a tua força, a tua grandeza, a tua proteção. Algumas pessoas estão passando os períodos mais difíceis da vida, mas são incapazes de autoavaliarem a sua própria vida e tomarem nota e reconhecer os seus próprios defeitos. E diz: estou no dia mais terrível da minha vida, pois viverá esse dia alguns meses, e alguns anos, e algumas décadas. Porque para que esse dia passe e acabe, é preciso que você perdoe, é preciso que você se fortaleça no Senhor, confie no Senhor e se liberte de todo o peso do pecado que está sobre você. E aí esse dia acaba, e esse dia acaba em ressurreição, em vitória gloriosa.
Alguns de vocês podem estar vivendo um tempo cruel da vida, mas não libera perdão, não muda o comportamento, e são incapazes de dar um gesto, uma atitude para corrigir desvios que você traz toda a vida. Então esse dia horroroso não termina, essa crucificação não acaba, e toda essa humilhação e blasfêmia não acaba. Pois Deus quer que essa crucificação termine hoje. Esse dia horroroso acabe agora. Porque amanhã é dia novo. É uma segunda-feira abençoada. Depois de um dia de vitória e de ressurreição. Mas no pior dia da tua vida, libere palavras e atitudes de livramento e de perdão. Começa a olhar nesse dia pavoroso, cujas nuvens estão negras, espessas, e parece que um temporal será o último na vida, virá forte demais. Olha para o Senhor e diga: Senhor Deus, Pai amado, olha para o meu pecado, para a minha fraqueza, olha para o meu pensamento, para a minha atitude, olha o que eu tenho feito, o que eu faço. Olha, Deus, o que eu tenho feito com minha mãe, com meu pai. Olha, Deus, o que eu tenho feito com a minha mulher, com meu marido. Olha, Deus, o que eu tenho feito com meus filhos, meus irmãos. Olha, Deus, o que a minha boca tem tido capacidade de dizer. Eu tenho abrido a boca, Senhor, e falado coisas assim horrorosas. Eu tenho sentido às vezes vontade de desanimar, morrer, acabar. Eu tenho tido atitudes assim, de absoluta falta de confiança em fé em Ti. Tem misericórdia de mim. O Senhor te acompanha. E nesse período doloroso e terrível, os demônios também estão olhando para você. Estão te acompanhando. Qual é a tua capacidade de regeneração, de recomposição, a tua humildade, o cálice da obediência, o cálice da confiança? Senhor, não passe de mim esse cálice, mas seja esse dia de dor, esse momento de sofrimento, a minha grande virada, a minha grande mudança. Não precisa dizer os meus defeitos, eu os conheço, eu é que preciso ver os meus, você veja os seus. Um dia desse, no meu gabinete, chamei um casal para aconselhamento. Durante 15 minutos, ela falou tudo a respeito dele. E nos outros 15 minutos, ele falou tudo a respeito dela. Falei: ótimo, tá, perfeito. Então tá bom. Não vi ninguém falar dele próprio. Tem algum dos dois que é capaz de dizer dos seus próprios defeitos? Silêncio. Eu disse assim: mãe, a senhora é uma bênção, boazinha. Pai, o senhor é um abençoado. Igual você, não tem. As pessoas são capazes, sabe, de botar um espelho e olhar, dizer assim: você, cara, eu te conheço, eu sei quem é você. Diz: Deus, esse cara aqui do espelho precisa te pedir perdão disso. Quando você tem essa humildade de olhar para os teus defeitos, o Espírito de Deus conserta o outro lado também e vai mudando. Esse dia pior da tua vida acaba neste domingo com essa palavra. Eu quero que renasça uma vida abençoada sobre você. Eu enterro todos os problemas, mas que você seja retomado da consciência desses erros e que você possa colocá-los diante de Deus. Nós vamos terminar a campanha da semente. Eu dizia ontem que plantei esta semente num vaso. E qual foi a minha alegria? Já saíram os brotinhos. Quando você planta, nasce. É claro que não no dia seguinte, porque precisa ter raízes, elas precisam se expandir, mas depois nasce a plantinha, a folha, a flor e o fruto. Eu estou plantando no teu coração esta palavra.
para que você pare de ver os defeitos da pessoa amada. Estou plantando no teu coração esta semente, para que você possa olhar para você e dizer: oh Deus, quanto me falta para melhorar. Boca que fica avaliando o cônjuge, o pai, o amigo, o irmão, cala-te. Essa boca que só abre para ver o defeito dos outros, cala-te. Digo pelo Espírito de Deus, cala-te. Digo em nome de Jesus, cala-te. Eu diria ontem, se você for dizer alguma coisa, sente ao lado e diz: hoje eu quero que você me ouça, vou falar dos meus defeitos. Enquanto nós vamos comer esse café com pão aqui, esse copo de água, me ouça, quero falar dos meus erros. Começa a mudar a tua vida a partir daí. Tem gente olhando para a cara da amada, dizendo assim: nossa, você está velho, cheio de ruga. E ele não olha para o espelho. As pessoas veem apenas a partir de si para o outro. Volta ao foco para você. Estas palavras de Jesus foram ditas no pior dia da sua vida. E eu quero que vocês possam dizer. Quero que vocês comigo digam aquilo que o Senhor disse de manhã e disse à noite: Pai. Porque ao dizer Pai, sobre vós descerá da sua força, do seu poder e da sua presença. Em nome de Jesus, digam Pai. Ah, está muito fraco esse Pai. Esse Pai aí é Padre. É Padre. É o Pai da terra. Pai do céu. Em nome de Jesus, digam Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito em sua vida possa estar fortalecido com essa palavra. Se houver aqui alguém de cabeça baixa por lutas da vida, em nome de Jesus, eu repreendo esse estado. Se houver aqui alguém abatido por dívidas, por dificuldades, eu repreendo esse estado. Se houver brigas na tua casa e na tua família, desentendimentos, e por isso você está abatido, eu repreendo esse estado. Se aqui algum casamento em aflição, em luta, eu repreendo esse estado. E eu estabeleço um tempo abençoado para a tua vida. Eu estabeleço um momento de vitória para a tua vida, porque o Senhor não está morrendo, Ele já morreu e Ele já está ressuscitado nos céus para te dar vitória. Você é fruto da vitória, da ressurreição. Você não é fruto da morte, você é fruto da vida, em nome de Jesus. Então vocês comigo agora vão fazer um ato de minha culpa, minha máxima culpa, sabe?